A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. Como sempre eu quero agradecer a Deus por essa alegria que eu tenho de estar sempre com vocês, estudando a palavra de Deus, e quero agradecer também a nossa equipe aqui da TV Monte Sião, ao Acivaldo, a Maristela, a cada pessoa que faz parte desta equipe também. Quero assim dar um abraço também no meu amigo Cezinha, que está conosco hoje aqui nos estúdios da TV Monte Sião. E quero abraçar também você que está aí do outro lado, sempre assistindo o nosso programa. É uma pena que a gente não esteja assim interagindo, né? O nosso programa ainda não temos assim esse recurso aqui, mas seria tão bom se nós pudéssemos estar interagindo, mas enfim, tudo acontece no seu tempo certo para a glória de Deus. Agora, eu quero assim, amados, compartilhar com vocês os nossos contatos, tá certo? É muito importante que você, assim, se possível, entre em contato conosco, porque a gente pode bater um papo, inclusive por meio do telefone também. O meu número de telefone é o 0 operadora 75 9151 6907, tá? Esse telefone também é o WhatsApp. E o nosso Facebook é Emerson Dantas de Roberta. Emerson Dantas de Roberta. O Facebook de minha esposa é Roberta Mascarenhas. E a gente fica então aguardando que vocês entrem em contato. Vai ser um prazer conversar com vocês. Eu estou pastoreando, amados, aqui a Igreja Batista Abba, aqui no Brasil, na Bahia, na cidade de Feira de Santana, no bairro do Jardim Cruzeiro, na rua Porto Seguro, número 445, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança, que é grudado com o Hospital da Mulher, ok? Então, eu quero, assim, convidar você a nos visitar, você que ainda não congrega, que não faz parte de igreja alguma, olha, sinta-se à vontade a participar dos nossos cultos. Todas as quintas-feiras, 7h30 da noite, nós temos o nosso culto de doutrina, também com as principais doutrinas da Bíblia, com slides, tá certo? Às sextas-feiras nós temos o nosso culto de oração. Temos orado bastante por vários motivos pessoais dos irmãos, mas também motivos da nossa igreja, da Igreja de Cristo, né, espalhada sobre a face da terra. Temos orado assim, sobretudo pelos cristãos perseguidos. Temos orado também pelo nosso Brasil, que está passando por um momento assim bem complicado. É um culto que Deus tem abençoado. Temos ouvido também testemunhos de respostas de oração. Tem sido realmente muito edificante. Toda sexta-feira, 7h30 da noite, o nosso culto de oração. Também, amados, aos domingos, 10 da manhã, nós temos a escola bíblica dominical, seguida do culto matinal. Tem sido uma experiência fantástica, logo pela manhã, cedo, né, no domingo, a gente se levanta, se arruma, vai para o templo, e ali com os irmãos a gente senta, estuda a nossa revistinha, a revista Compromisso. Estamos estudando o tema adoração, nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio, que tem sido uma bênção. E depois o culto todo domingo, às 14 horas, às 2 da tarde, nós temos o nosso programa Abba Pai, na rádio Cidade FM, a frequência é 88.9. E você que quer nos acompanhar também em outros estados, países, você pode, por meio da internet, clicar no www.portalcidadegospel.com.br. E você poderá nos acompanhar por meio da web. Todo domingo, 2 da tarde, programa Abba Pai. Tem sido uma bênção também, com mensagens, com música, com notícias, tá? Muitas informações, às vezes entrevistas também. Tem sido uma bênção. E todo domingo, 6 horas da noite, ou 18 horas, nós temos o nosso culto da família. Então você é o meu convidado, você é a minha convidada. Aos domingos, 6 da noite, está conosco no templo da IBAB, da Igreja Batista Abba, ouvindo a boa palavra de Deus, que faz tão bem para a gente, tão bem a nossa alma e ao nosso espírito principalmente, tá bom? Então essa é a nossa programação, lembrando que todo primeiro sábado do mês nós temos o nosso culto jovem ali na nossa igreja. Um abraço para a irmã Nara, que é a líder dos jovens da nossa igreja, o irmão Adail, que é o líder do culto de oração, e esses irmãos têm sido uma bênção, assim como os demais irmãos. Todos ali são uma bênção para a glória de Deus. Querido, se você quer adquirir o nosso DVD, você pode dar um pulinho ali na Livraria Evangélica Proclamai, do pastor Antônio, da irmã Ieda, e adquirir os nossos DVDs para você assistir, e também para presentear
outras pessoas. Eu quero dizer que nesse final de semana próximo passado, nós estivemos participando de uma das reuniões da 58ª Assembleia da ASBAF, que é a Associação Batista Feirense, associação aqui de Feira e Região das Igrejas da Convenção Batista Brasileira. E nesse final de semana foi eleita a nova diretoria da ASBAF, tá bom? Um abraço aí para todos os irmãos, os novos irmãos aí que estão compondo a diretoria da ASBAF, tá? Nós também estivemos ali com o pastor Roberto Carlos, ele que pastoreia uma congregação ali no bairro do Jardim Cruzeiro, uma congregação que está ligada à Igreja Batista em Sobradinho. Quem é o pastor lá da Igreja Batista Sobradinho é o pastor Damião, e o pastor Roberto Carlos está ali na congregação, foi nosso professor de grego. Um abraço ao pastor Roberto Carlos, uma pessoa íntegra, uma pessoa que nós amamos e aprendemos a respeitar, é uma pessoa assim de libada conduta moral, e que serve para nós também de tantos outros pastores aí e homens de Deus que servem de modelo para nós e para tantas outras pessoas. Queridos, vamos assim já nos preparar para iniciar aqui o nosso programa Abapai de Fato, o nosso estudo de fato, ok? Eu já estou preparado do lado de cá. Eu creio que você também está preparado do lado de lá, não está? Então tá bom, estamos assim preparados, apertemos os cintos, porque o programa Abapai já está no ar. Amados, olha, eu quero assim dizer para vocês que o nosso estudo aqui está se dando a partir da teologia sistemática. Como eu sempre falo no início dos meus estudos, a fim de que todas as pessoas que ouçam os estudos possam assim ter uma compreensão clara da nossa proposta. Nós estamos estudando aqui teologia. A teologia é uma ciência, como outras ciências, tá? E como qualquer ciência, ela possui matérias. Uma das matérias da teologia sistemática uma das matérias da teologia é a teologia sistemática. E a teologia sistemática, como o próprio nome sugere, estuda a Bíblia de forma organizada, certo? E nós estamos estudando assim os principais temas da Bíblia. E agora nós vamos entrar no tema Cristologia. No último encontro, nós encerramos o estudo sobre Hamartiologia, que é o estudo do pecado, a doutrina do pecado. E agora a Cristologia, que é o estudo de Cristo, a doutrina de Cristo, tá certo? E o nome Cristologia é uma palavra grega composta, onde Christos, né, vem de Cristo e Logos vem de conhecimento. Então, Cristologia é conhecimento de Cristo, ou estudo de Cristo, ou doutrina de Cristo. Então vamos procurar saber quem é Jesus, quem é o Cristo, o Messias de Deus, a partir da palavra de Deus. Há muitas pessoas que emitem opiniões sobre Jesus, mas a partir da sua concepção, do seu achismo. Mas nós precisamos perguntar à Bíblia, à palavra de Deus, quem é Jesus. E a própria palavra de Deus se incumbirá de nos responder. Ok? Vamos avançar assim. Vamos iniciar assim com o nosso primeiro slide agora, tá certo? Vamos ao nosso primeiro slide e aí está a Cristologia. Ilustração aí com o rosto de um desenho aí supostamente do Cristo histórico, não é? Que pisou aqui na terra e viveu entre nós seres humanos. Então, com esse lindo slide aí, com essa linda ilustração, nós iniciamos o nosso estudo sobre Cristologia. Mas vamos avançar aqui para o nosso próximo slide e aí nós percebemos que é um esboço geral. O que nós veremos de um modo geral nessa pasta que é Cristologia, uma pasta aí da teologia sistemática. E o esboço geral aí nos mostra que são 3 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos vir aqui a natureza de Cristo. Como eu sempre falo, natureza aponta para aquilo que alguém é na sua essência. Veremos aqui Cristo na sua essência. Ponto 2, os ofícios de Cristo. Quais são os ofícios de Cristo? Quais os ofícios ele já exerceu? Não é? Ou quais ofícios ele ainda exercerá? Enfim. E o terceiro ponto, a obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo aqui na Terra? Tá bom? Nós estaremos vendo aí. Agora o primeiro tópico está sublinhado, porque veremos esse tópico hoje. A natureza de Cristo. Quero lembrar aos amados irmãos que o nosso estudo está sendo basilado aqui no livro de Meyer Pirman, cujo título é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E a editora é a editora Vida, que é um livro assim
muito utilizado aí nas faculdades teológicas, nas academias teológicas. Eu também estudei esse livro e recomendo que você também adquira e estude. Ele, inclusive, está à sua disposição lá na Livraria Evangélica Proclamai, tá bom? Muito bem, vamos avançar. Agora é o esboço específico, tá certo? O esboço específico de A Natureza de Cristo. Então vamos vir aí conhecer mais Jesus por meio desses 7 tópicos. Nós conheceremos mais Jesus a partir do conhecimento que teremos da significação dos nomes e títulos que ele recebeu. E o primeiro tópico aí fala sobre um dos títulos de Jesus, que é o Filho de Deus, e que aponta para a sua divindade. Temos o segundo tópico, a Palavra de Deus, outro título dado a Jesus, que aponta para a sua preexistência e atividade eternas. O ponto 3, Senhor, outro título dado a Jesus, divindade, exaltação e soberania. Então o Senhor aponta para isso. Quarto ponto, Filho do Homem, outro título dado a Jesus. Tá? E aponta para a sua humanidade. Jesus também, ele foi homem, 100% Deus, mas também 100% homem. Quinto tópico aí, Cristo, que aponta para um título oficial, né? E para a sua missão. Jesus, ele teve uma missão dada por Deus e que ele desenvolver aqui na terra. Ponto 6, Filho de Davi, linhagem real, aponta para a linhagem real de Jesus. Enquanto o homem, Jesus, ele foi descendente do grande rei, o rei Davi. E o sétimo tópico, Jesus, o nome dado a ele aqui, enquanto ser humano, que tem a sua raiz hebraica, Yeshua, a mesma raiz de Oséias e Josué, que significa Deus é salvação. Então, por isso que esse nome aponta para a sua obra salvadora. Amém? Então, por meio de todos esses tópicos aí, nós vamos estar descobrindo quem é Jesus, segundo o que a palavra de Deus diz, não segundo aquilo que nós achamos ou imaginamos. Vamos lá. Ainda é a natureza de Cristo. Esse primeiro tópico nos diz: a pergunta quem é Cristo tem sua melhor resposta na declaração e explicação dos nomes, títulos pelos quais ele é conhecido. Então, quando você pergunta quem é Cristo, os nomes e títulos que foram dados a ele vão nos responder, ou vai lhe responder perfeitamente quem é Cristo, sem adições ou subtrações, tá bom? Então, primeiro tópico, Filho de Deus. Então, Jesus é conhecido como Filho de Deus, é um título dado a ele que aponta para a sua divindade. Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. E esse tópico nos fala assim: esse título proclama a divindade de Cristo. Jesus é descrito mantendo uma relação para com Deus, não participada por nenhuma outra pessoa no universo. Para explicar e confirmar essa verdade, consideremos o seguinte. Então, o que é que Meyer Pirman ele diz aí? Ele vai dizer que Jesus, ele também tinha o seu lado divino, e Jesus, ele tinha atributos que nenhum outro homem possuíra. Nenhum outro homem tem ou terá atributos que Jesus ele teve aqui quando ele pisou aqui sobre a face da terra. Tá? Então, nós vamos agora estudar isso e perceber que, de fato, Jesus não era só 100% homem. Ele também era 100% Deus. Isso é mistério de Deus. Né? Se você tentar explicar para uma criança que está no ensino fundamental trigonometria, ela não vai entender. Da mesma forma, a nossa mente finita, não vai poder compreender tudo acerca de Deus enquanto estivermos aqui nesse invólucro humano perecível. Só depois que formos arrebatados, estivermos frente a frente com o Pai, é que poderemos compreender coisas que para nós no momento são por demais excelentes e excedem o nosso entendimento. Mas vamos lá, vamos avançar aqui, vamos para o próximo slide. Letra A, estamos estudando Jesus como Filho de Deus. Esse título aponta para a sua divindade, o fato de que ele era também 100% Deus. E a consciência de Cristo, a consciência que Cristo tinha de si mesmo, já denunciava o fato de que ele era de fato Deus. E aí esse tópico fala: Lucas, o único escritor que relata um incidente na infância de Jesus, diz-nos que com a idade de 12 anos, pelo menos, Jesus estava cônscio de duas coisas. Primeira, uma revelação especial para com Deus,
a quem ele descreve como seu pai. Segunda, uma missão especial na terra, quando ele expressa-se da seguinte forma: nos negócios de meu pai. Ok? Então Jesus, ele, em primeiro lugar, ele sabia que ele e o pai eram um só. E em segundo lugar, ele sabia que tinha uma missão especial dada pelo pai. Sabemos que Deus, ele é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus, ele era da mesma substância de Deus, era filho de Deus enquanto homem, ruiós, ou seja, filho das entranhas, da mesma substância, da mesma espécie. Jesus e o pai eram e são uma só pessoa. Então Jesus tinha consciência disso, de que ele era Deus. Ok? Agora, além disso, ele também tinha consciência de que havia recebido do próprio pai uma missão especial para cumprir aqui na terra, irmãos. Como eu sempre gosto de falar, nós nascemos e o nosso objetivo é viver bem, ter uma vida confortável, usufruir, não é? Das benesses desta vida. Mas Jesus não. Jesus, ele nasceu obstinado a morrer e morrer sem pecar para cumprir a sua missão de salvar a humanidade por meio do seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, sem nunca ter cometido um pecado, nem mesmo em pensamento. Então Jesus, ele viveu aqui, nunca pecou. Então ele sabia que ele e o Pai eram uma só pessoa, e ele sabia que havia recebido uma missão do Deus Pai, para que enquanto Deus Filho pudesse realizá-la aqui na terra, no meio de nós. Amém? Vamos voltar aqui ao nosso slide e vamos avançar. Então temos essa ilustração muito linda, Jesus aos 12 anos, e ali Jesus estava ali, consciente de que era Deus, consciente de que tinha uma missão dada pelo Deus Pai para cumprir aqui na terra, e naquele momento ele estava ali conversando entre os doutores da lei e surpreendendo-os. Era natural que qualquer criança com 12 anos, ela discutisse com os doutores da lei. Qualquer criança de 12 anos, que havia passado pela escola rabínica, elas já podiam conversar sobre a lei. Mas Jesus, segundo alguns estudiosos, ele deixou os seus doutores ali, os doutores que estavam com ele naquela ocasião, estupefatos, boquiabertos, porque ele certamente já estava assim, reinterpretando a lei de Moisés, ou ressignificando a lei de Moisés, de uma forma tal que aqueles homens ficaram realmente surpresos. E essas possíveis reinterpretações ou ressignificações dadas por Jesus à lei de Moisés naquela ocasião, possivelmente, ele agora as publica no Sermão da Montanha, ali na cidade de Cafarnaum, diante dos seus 12 talmidim, quando ele prega o sermão que foi conhecido como o Sermão da Montanha. E ali ele ressignifica a lei de Moisés, reinterpreta a lei de Moisés, entregando o seu jugo, não por escrito como era comum que os rabinos fizessem, eles entregavam o seu jugo, as suas interpretações da lei de Moisés, por escrito em pergaminhos para os seus discípulos. Mas Jesus, como desburocratiza tudo, facilita as coisas, não é? Neste sentido falando, ele entrega o seu jugo, sem ser de forma escrita, porque Jesus nunca deixou aqui nenhum documento escrito de punho próprio, mas ele entrega o seu jugo oral, num sermão politemático, onde ele vai falar de muitos temas importantes que os discípulos deveriam aprender com ele naquele momento, teoricamente, e iriam novamente compartilhar com Jesus aqueles mesmos conteúdos, mas na prática do dia a dia, ao longo de 3 anos e meio. Alguém já falou que aqueles 12 discípulos tiveram o melhor seminário teológico do mundo. O professor era o próprio Deus encarnado, e que ensinava na teoria e também na prática, por 3 anos e meio, dioturnamente, ininterruptamente. Eles estavam ali com Jesus aprendendo a verdadeira interpretação da lei de Moisés, certo? Então, que slide bonito e maravilhoso. Eu fico imaginando Jesus ali falando e aqueles homens, né, com a boca aberta ali. Né? Na cultura judaica, as crianças que nasciam, sobretudo os meninos, né? Então, os meninos que nasciam, eles com 6 anos iam para uma escola rabínica e se quedavam aos pés de um rabino para aprenderem ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá certo? O primeiro livro é Gênesis, que significa começo, porque registra o começo de todas as coisas. O segundo livro, Êxodo, que significa saída, porque registra a saída do povo de Israel do Egito, passando pelo deserto do Sinai até chegar na terra prometida, ou a Palestina. E depois, Números, esse nome aí, por causa dos muitos números que encontramos ali naquele livro, falando de contabilidades,
porque ali há o registro de 2 recenseamentos. Um, quando Moisés sai com o povo da terra prometida para saber quantas pessoas ele tinha seguindo, ali os rapirus, a maioria judeus, mas também outros povos estavam imiscuídos, estavam ali misturados no meio daquele povo. E no final, quando Moisés chega ali no sul da terra prometida, ele faz um outro recenseamento, porque agora era uma outra multidão que estava diante dele. Aquele povo que havia saído, murmurou, morreu no deserto. Poucas pessoas foram preservadas, como Josué e Caleb, porque não duvidaram dos planos de Deus. E agora era outra multidão que chegou com Moisés ali. Pessoas que nem existiam quando seus pais saíram do Egito, né? Outras que saíram no ventre de suas mães, saíram do colo, saíram como crianças, e agora eram adultos, eram jovens, eram adolescentes, eram anciãos, e aí Moisés, ele teve que fazer um outro recenseamento. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, significa segunda lei. Moisés, ele vai reler a lei dada por Deus a ele, a lei espiritual e cível. Ele havia lido essa lei logo que havia saído do Egito, e depois de 40 anos ele lê novamente para que o povo tomasse posse da terra, mas tomasse posse da terra profundamente conhecedores das leis espirituais e civis que o próprio Deus havia dado. Israel foi a única nação, não é, que nasceu realmente 100% do projeto de Deus, e a única nação que antes de se estabelecer como nação em um terreno, não é, em uma localidade geográfica, já tinha suas leis espirituais e civis. Que maravilha! E então essas crianças aí de 6 a 10 anos, elas aprendiam sobre 5 livros. Elas gravavam esses 5 livros. A Torá, não é? Ou a lei de Moisés, ou a lei dos judeus, ou o Pentateuco. A palavra Pentateuco é uma palavra hebraica composta. Penta vem de 5, não é? E teuco vem de livros. É hebraico ou é grego? Acho que é grega, né? Pentateuco, palavra grega composta. Pentateuco, 5 livros. 5 livros de Moisés. E depois que eles completavam 10 anos, os que se destacavam continuavam aos pés dos rabinos. Os outros que não se destacavam voltavam para suas casas para serem assim educados pelos seus pais. E até 14 anos, aqueles garotos que permaneciam acabavam gravando o restante da Bíblia da época, que era o Antigo Testamento. Não é? Os 39 livros do Antigo Testamento. São 66 livros que a Bíblia tem. 39 no Antigo, 27 no Novo. E aí eles terminavam de aprender sobre os outros livros do Antigo Testamento. Eram os livros históricos, proféticos, poéticos, de sabedoria. E quando uma criança de 12 anos a 14 anos, elas sentavam para conversar com os rabinos, elas não estavam ali ignorantes acerca do que era conversado, não. Elas já tinham uma gama de conhecimento. Mas Jesus surpreendeu exatamente porque ali estava o próprio Deus encarnado, Senhor de Moisés e da lei. E ressignificando a lei, possivelmente ressignificando a lei, aqui a inferência pessoal do pastor Emerson Damas, ressignificando a lei, reinterpretando a lei, que mais tarde vai ser assim, essas suas ressignificações vão ser assim publicadas pelos seus discípulos que escreveram os evangelhos, sobretudo Mateus, né? Mateus, que vai registrar o Sermão da Montanha, onde Jesus ali no sermão politemático, ele vai discorrer sobre assuntos importantes que os apóstolos deveriam aprender, não só na teoria, naquela ocasião do Sermão da Montanha, na cidade de Cafarnaum, mas posteriormente, ao longo dos 3 anos e meio, em que Jesus estava com eles, mostrando na prática aquilo que havia ensinado na teoria. Você entende isto? Muito bem, que maravilha. Vamos voltar aqui então, vamos avançar. Eu tenho aí o primeiro tópico. No Rio Jordão, Jesus ouviu a voz do Pai corroborando e confirmando o seu conhecimento íntimo. Mateus 3,17. E o Evangelho segundo Mateus ou Levi nos fala assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que maravilha, né? Que maravilha. Ou seja, Jesus, ele tinha convicção de que ele e o Pai eram uma só pessoa. E ele também tinha convicção de que o Deus Pai havia outorgado a ele, o Deus Filho, uma missão. E Deus, ele ratifica que aquela convicção de Jesus era verdade, na ocasião em que o meio-primo de Jesus, João Batista, o batiza. Jesus completa 30 anos, vai iniciar seu ministério, mas antes submete-se à autoridade do seu primo. A Bíblia havia profetizado no Antigo Testamento que João Batista seria o precursor de Jesus. Ele surgiria primeiro no cenário de Israel e ele iria anunciar a vinda do Messias. E aí ele, como precursor, ele anuncia a chegada de Cristo. E Cristo chega. E ali Jesus vai até a João Batista para ser batizado. João Batista o batiza.
E esse texto aí revela a nossa triunidade. Estamos ali diante daquele texto e ali percebemos a pessoa do Deus Pai, porque a voz que ecoa dos céus é de Deus, quando fala assim: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É o Deus Pai ali falando. O Deus Filho é o próprio Jesus, que está ali nas águas do Rio Jordão para ser batizado. E o Deus do Espírito Santo aparece em forma corpórea de pomba. Uma pomba. Ali temos a triunidade. E ali o próprio Deus, ele ratifica a convicção que Cristo tinha de si, para que outras pessoas também tivessem a mesma convicção. Olha, esse aí realmente é o meu filho. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o prometido, ele é o enviado, o meu enviado. Você entende isso? Então o próprio Deus ratifica com esta sua frase de que Jesus era quem dizia ser. Muito bem, vamos voltar assim. O terceiro tópico aí nos diz assim: diante do concílio judaico, Jesus poderia ter escapado à morte, negando sua filiação ímpar. Porém, ele declarou sua consciência de divindade, apesar de saber que isso significaria a sentença de morte. Queridos, que coisa interessante. Jesus, ele poderia, naquele momento em que estava sendo inquirido por Caifás, por Pôncio Pilatos, sabendo que ele iria passar por momentos muito difíceis, ele iria ser submetido a agruras terríveis. Jesus já lá no monte, já lá no Getsemane, de madrugada, pressentindo já, não é, as dores que iriam incidir sobre ele, ele começa a suar gotas de sangue. Como que gotas de sangue? Esse é um processo que cientificamente é denominado de hematidrose. Uma pessoa, quando está debaixo de uma pressão avassaladora, debaixo de uma dor emocional lancinante, ela chega ao ponto de transpirar sangue. E Jesus passou por isso porque sabia do que estava esperando ele, o cálice que ele deveria beber, que era a cruz do Calvário. E Jesus, ele ali começa já a sofrer e antever tudo. E ele poderia abrir mão de tudo isso. Tanto é que ele ora: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas depois ele confirma, não é, a vontade de Deus: no entanto, seja feita a tua vontade. E o que é que vai acontecer com Jesus? Jesus, ele vai passar por todo aquele sofrimento. Já estava passando por um sofrimento espiritual terrível por causa da opressão de Satanás e seus demônios sobre ele. Uma pressão emocional terrível, porque ele sabia que iria sofrer não só emocionalmente, mas também fisicamente. Enquanto homem, ele a cruz, tá? E sabia que passaria por também sofrimentos físicos. Ele seria açoitado, né? Os homens apanham ele ali no Getsemane. Judas leva a guarda do templo, e para poder revelar quem era Jesus na madrugada, porque estavam 12 homens ali, né? De noite em um jardim, na penumbra da noite, e Judas falou: olha, aquele que eu beijar é o Cristo, para que eles não prendessem a pessoa errada. Ele traz Jesus com beijo. E ali aquela guarda prende Jesus. E a partir dali eles começam a falar coisas terríveis para Jesus, começam a cuspir em Jesus, começam a dar socos em Jesus, não é? Depois colocam a coroa de espinhos em Jesus, e depois eles batem Jesus com uma cana, e depois eles prendem Jesus no pelourinho, e aqueles carrascos romanos, eles pegam o chamado gato de 7 caudas, um chicote com tiras de couro, e que nas extremidades haviam ali pingentes de chumbo e pedaços de ossos. E eles começaram a bater em Jesus. O filme de Mel Gibson, né, Paixão de Cristo, de certa forma, nos ajuda a imaginar mais ou menos como é que Cristo ficou, segundo o que foi predito lá no profeta Isaías, 700 anos antes que Jesus pisasse aqui. Deus abriu o véu, né, da história, mostrou o futuro de Isaías, e 700 anos antes Jesus conseguiu antever aquilo que aconteceu com Cristo, e que Mel Gibson conseguiu relatar de uma forma bem interessante no seu filme. E ali Jesus ficou deformado, inchado, não é? Totalmente ensanguentado, no meu lugar, no seu lugar, porque aquela cruz era nossa, não é? Aquela cruz era nossa, mas ele a tomou em nosso lugar, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E aí acontece que Jesus, ele iria passar por tudo isso, e depois totalmente inchado, não é? Demaciado, deformado, não é? Pedaços do seu corpo haviam sido rasgados, arrancados por aqueles chicotes, tá? E agora ele ali, totalmente envolvido em sangue, ele agora vai carregar uma cruz, e teve que passar pela via dolorosa até chegar no monte fora da cidade de Jerusalém, um monte chamado Gólgota, que em português significa o monte da caveira, porque quem olhava de longe conseguia vislumbrar uma caveira. Jesus morreu ali numa cruz que era, na verdade, um instrumento de tortura romano e não judeu.
Ele se fez maldição em nosso lugar. Você entende isso? Ele poderia evitar tudo isso, irmãos. Ele poderia evitar tudo isso, mas ele tinha convicção de que ele era Deus e de que ele tinha a missão de morrer pela humanidade. E ele sofreu tudo o que ele sofreu por amor de mim e de você. E o que é que nós temos feito por ele, não é verdade? O que Jesus espera de nós é só gratidão. E que o sirvamos espontaneamente como seus discípulos. E como eu digo sempre, cristianismo não é mais uma religião. É uma proposta de superação da religião. Jesus veio para poder sabotar as religiões. Ele veio ensinar um estilo de vida baseado no amor. Você entende isso, meu amado? Que maravilha, né? Que maravilha. Mas vamos avançar aqui, queridos. Vamos lá. Então percebemos aí essa ilustração muito linda, o batismo de Jesus. Então, Jesus no Rio Jordão, ouvindo a voz do Pai e vendo também o Espírito Santo sobre ele na forma de uma pomba. Que maravilha. Coisa linda. E aí nós percebemos que o próprio Deus ratificou que Jesus era quem ele dizia ser. O Filho de Deus. As afirmações de Jesus. Então já percebemos aqui que Jesus tinha consciência de ser, não é, o próprio Deus. E ele afirmou também ser o próprio Deus. E esse tópico fala assim, ó. Ele, Jesus, se colocou lado a lado com a atividade divina. Ele reivindicava uma comunhão e um conhecimento divino. Alegava revelar a essência do Pai em si mesmo. Ele assumiu prerrogativas divinas, onipresença, poder de perdoar pecados, poder de ressuscitar dos mortos. Onipresença é estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, onipresença significa todo presença, presente em todos os lugares. Proclamou-se juiz e árbitro do destino do homem. Ele exigia uma rendição e uma lealdade que somente Deus, por direito, podia reivindicar. Insistia em uma absoluta rendição da parte do seu seguidor. Que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa aí. Então, a gente percebe que Jesus, ele afirmava assim, ele afirmava ser o próprio Deus. Ele não só tinha essa consciência, mas ele afirmava que era o próprio Deus. Ele dizia várias vezes, ele falou coisas, ele fez coisas que denunciavam o fato de que ele realmente sabia ser Deus e era Deus. Como, por exemplo, perdoar pecados. Isso é um predicado de um Deus, não é? Ou de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. É por isso que certa vez ele estava pregando para uma multidão e uma multidão estava dentro da casa, fora da casa, e um aleijado queria estar na presença de Jesus. 4 amigos o levaram, furaram o telhado, colocaram ele diante de Jesus pelo teto, e Jesus, ele olhou para aquele homem e falou assim: olha, eu perdoo os teus pecados. E aí, inclusive, alguns doutores da lei que estavam ali começaram a censurá-lo. Quem é ele para poder perdoar pecado? Só quem perdoa pecado é Deus. Aí Jesus falou assim: olha, eu fiz um milagre aqui que ninguém pode ver com seus próprios olhos. Mas eu vou fazer um visível para que vocês possam compreender que eu não sou apenas um mestre como vocês imaginam, mas eu sou muito mais que um mestre. Eu sou o próprio Deus que se vestiu de homem e veio aqui viver uma forma de vida que Deus quer que vocês vivam. E agora, para que vocês saibam que eu sou o próprio Deus, eu vou dizer para esse homem: levante e ande. E aí aquele homem aleijado, ele se levanta, pega o seu leito e sai glorificando a Deus. Então Jesus, ele tinha a convicção de que era, ele falava como Deus, ele fazia coisas que só Deus podia fazer. Segundo uma tradição rabínica, só o Messias poderia fazer alguns milagres, como ressuscitar mortos, né? Como curar um cego de nascença, né? Como libertar uma pessoa de um espírito surdo e mudo. Haviam tradições rabínicas que diziam que só o Messias conseguiria fazer isso. E Jesus fez. É por isso que quando Jesus curava essas pessoas, sobretudo nessas categorias, ele falava assim: olha, mostra-se ao sacerdote. Porque os sacerdotes sabiam que aquele tipo de cura só seria atribuída ao Messias. E os sacerdotes automaticamente poderiam entrar em contato com o Sinédrio. Segundo a fonte a qual eu recorri, essa fonte diz que quando o sumo sacerdote concluía que o homem estava de fato curado daquela mazela que só mesmo o Messias podia curar, então o sumo sacerdote considerava aquela pessoa pura e ele entrava em contato com os líderes religiosos da época para que entrasse em contato com aquele suposto Messias para realmente confirmar que ele era o Messias. E aí Jesus sempre pedia: se mostra ao sacerdote ou se mostra para a tua família. Você entende? Porque Jesus, ele falou coisas, ele fez coisas que só mesmo o próprio Deus faria. Vamos avançar, amados. Vamos avançar.
E aqui a letra C. Jesus, além de ser consciente de que era Deus, além de afirmar que era Deus, ele também tinha realmente a autoridade de Deus. Ele tinha essa autoridade. E a letra C nos fala assim, a autoridade de Cristo. Autoridade que vem do termo exousia. Deus é a fonte de toda autoridade. Deus deu toda a autoridade a seu Filho Jesus. Por isso que ele fazia o que ele fazia, dizia, falava como ele falava. Quando ele falava, as pessoas falavam assim, olha, eu nunca ouvi ninguém falar como esse homem. E é por isso que ele agia também da forma que ele agia, fazia o que ele fazia, sinais, maravilhas, prodígios, nunca antes vistos pelos olhos humanos. E aí esse tópico nos diz, a autoridade de Cristo. Nos ensinos de Cristo, nota-se a completa ausência de expressões como estas. É minha opinião, pode ser, penso que, bem podemos supor, etc. 49 vezes, no Sermão da Montanha, repete-se a solene frase com a qual ele autentica a verdade. Em verdade vos digo. Que coisa maravilhosa. Então, Jesus ele falava com autoridade. Com autoridade. Todos os outros mestres, eles falavam, mas eles incorriam até mesmo nos pecados que eles exortavam as pessoas a não praticar. Mas Jesus, ele falava para que as pessoas não pecassem, e ele mesmo nunca havia incorrido em nenhum daqueles pecados, porque Jesus, ele enquanto homem, e 100% Deus também, era perfeito. Enquanto homem era perfeito. Um ser humano perfeito, um modelo de humanidade. Um modelo que a humanidade deve buscar ser, um dia. Então, Jesus, ele tinha essa autoridade. E sempre que um mestre, um rabi, ele falava, ele recorria a alguma fonte. Olha, ou ele dizia, eu penso dessa forma, ou ele dizia assim, olha, tal pergaminho diz de tal forma, mas Jesus não recorria à fonte alguma externa. Ele falava assim, eu, porém, vos digo. Quem deu a lei a Moisés foi o próprio Jesus, queridos. E agora ele se materializa, tá certo? E ele fala como quem tem autoridade. Autoridade de quem não peca. E a autoridade de quem não recorre a outras fontes externas, mas fala de si, por si só. Amém? Somente Deus poderia fazer isso. Somente Deus. Vamos avançar. Vamos avançar. Essa ilustração bonita aí que mostra Jesus assentado em um monte na cidade de Cafarnaum. Jesus, cercado dos seus 12 talmidim, dos seus 12 discípulos, ele começa a falar só para eles, mas do meio para o fim, segundo um texto que está lá em Lucas, outras pessoas também sobem ao monte e se aproximam. E aquela reunião, que era uma reunião a priori entre Jesus e seus 12 discípulos, depois conta também com outros ouvintes. E Jesus está aí, exercendo a autoridade, falando como ninguém falava, fazendo coisas que ninguém fazia. Ok? É por isso que algumas autoridades religiosas daquela época sentiam ódio de Jesus, porque Jesus, embora fosse uma autoridade espiritual não oficial, porque Jesus não tinha títulos, não tinha certificados pendurados, porque ali estava o próprio Deus, ele não precisa disso. E embora ele fosse assim uma pessoa tão simples, as multidões o assediavam. E muitos líderes também sentiram ódio de Jesus por causa disso, não é verdade? Vamos avançar? Vamos lá. Letra D, a impecabilidade de Cristo. Nas palavras e nas obras de Jesus, há uma ausência completa de conhecimento ou confissão de pecado. Embora possuísse profundo conhecimento do mal e do pecado, em sua alma não havia a mais leve sombra ou mácula de pecado. João 8,46. O apóstolo João, no seu evangelho, ele registra aí uma palavra, uma frase dita por Jesus. Jesus falou assim, quem dentre vós me convence de pecado? Ou seja, quem é de vocês aqui que vai me convencer que eu pequei? Se digo a verdade, por que não me credes? Maravilha, né? Então Jesus, ele nunca pecou. Pecar é desobedecer a Deus. Jesus nunca, enquanto homem, desobedeceu a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte só pode reter sobre a terra a pessoa que peca. E por que a morte não reteve Jesus? Porque Jesus nunca pecou, irmãos. Ele tinha que morrer para que por meio da sua morte nós obtivéssemos vida. Você entende isso? Então Jesus, ele nunca pecou. É por isso que a morte não pôde reter ele. Vamos lá. Vamos avançar.
Vamos seguir adiante aqui. E nós temos aí a letra E. O testemunho dos discípulos. O testemunho dos discípulos. Os 12 discípulos andaram com Jesus e o viram em todos os aspectos característicos de sua humanidade. Ou seja, os discípulos viram Jesus chorar, com sede, com fome, Jesus suado, Jesus cansado, dormindo na proa do barco, né? Com fome e com sede, na ocasião do encontro dele com a mulher samaritana, que ele pede para que eles comprassem comida. Então, eles viram ali um Jesus 100% homem. Mas, por outro lado, eles também viam um Jesus 100% Deus. Vamos continuar aqui, né? No entanto, mais tarde, o adoraram como divino, o proclamaram como o poder para a salvação e invocaram o seu nome em oração. João não hesitou em dele falar como sendo Jesus, o eterno Filho de Deus, que criou o universo. Pedro, mais tarde, disse aos judeus que Jesus está à destra de Deus. Então, os discípulos, eles deram testemunho de que Jesus realmente não era um homem comum. Não era simplesmente um profeta, simplesmente um rabi, um mestre. Não, ele era mais que isso. O próprio Deus que abriu mão da glória, se vestiu de homem e veio para o chão de fábrica viver entre nós e nos mostrar a vida que agrada a Deus. Eles reconheceram isso. Tanto é que eles não morreram por acaso. Alguém já falou que Jesus ou era louco ou ele era quem de fato dizia ser. E eu creio que ele era de fato quem dizia ser. É um direito que eu tenho. Eu creio que Jesus ele era e é e sempre será Deus. Eu creio nisso. É por fé. Ok? É por fé. E aqueles 12 discípulos que depois se tornaram apóstolos ou enviados para o mundo, aqueles homens morreram por amor de Jesus. Será que aqueles homens eram loucos? Será que eles morreriam simplesmente por um homem? Ainda que com muito poder intelectual e sobrenatural? Não, queridos. Eu creio que eles morreram porque eles tinham convicção de que Jesus era quem dizia ser, era Deus. O próprio Pedro, quando foram crucificar Pedro falou, olha, por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, os próprios discípulos, eles criam que Jesus era o próprio Deus e morreram por ele, pela causa do Cristo, que era o Evangelho, né, ou a propagação da boa notícia de que ele morreria a nossa morte para vivermos a sua vida. Volto a repetir. Olha aí que ilustração linda, a ascensão de Jesus, ali no Monte das Oliveiras, diante dos seus 11 discípulos. Judas já estava morto, porque havia se suicidado. Jesus agora, ele se despede dos seus 11 talmidim e dá a eles uma ordem que está registrada em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazer discípulos. Por que é que o pastor Emerson está aqui agora compartilhando esse estudo com vocês? Não é porque eu quero aparecer na televisão, não, queridos. Mas eu estou aqui no afã, no desejo de cumprir essa ordem dada por Jesus, que é de pregar o Evangelho a todo mundo. Eu hoje não tenho condições de viajar para outros países e pregar, mas eu posso entrar nesses países por meio da TV, como estou fazendo aqui agora. De repente você está me ouvindo em uma outra nação e está sendo edificado, está aprendendo a palavra. Os discípulos usaram os meios que eles tinham na época para poder propalar, para divulgar a palavra de Deus ao mundo conhecido da época. E eles se utilizaram, inclusive, das cartas que serviam para isso. Tá? Mas se eles existissem hoje, certamente eles iriam lançar mão da tecnologia, né? Da telefonia, da internet, das mídias sociais. Certamente eles iriam lançar mão disso para poder pulverizar o nome de Jesus sobre a face da terra. Amém, amados? É por isso que Cristo fala, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Eu mesmo estou fazendo uma obra maior do que a de Jesus. Eu estou tendo a oportunidade de falar dele para mais pessoas do que o que ele falou. Porque quantas pessoas eu consigo alcançar por meio dessa TV, por meio lá da rádio? Então, certamente eu vou conseguir falar de Jesus para mais pessoas do que ele mesmo conseguiu falar, porque a priori ele veio só para falar para Israel. Então, eu estou fazendo uma obra maior do que a de Cristo. Mas por quê? Porque Deus deu inteligência aos homens para que criassem também as mídias, inclusive a televisiva, né? E também a mídia por meio da internet. Você entende isto? Glória a Deus?
É fantástico, não é? Nós percebemos essas coisas. Como Deus, ele é maravilhoso. Como é bom servir a Deus. E como, olha, eu fico imaginando quando eu adentrar pelos portões da Nova Jerusalém Celestial, lá na glória, depois que eu dar um abraço no leão da tribo de Judá, depois eu quero vir pessoas que se converteram por meio da palavra de Cristo, por meio dos meus lábios. A pessoa, de repente, encontrar pessoas de outras nações que vão apertar minha mão e falar assim, olha, glória a Deus, Deus te usou para pregar a santa palavra. E um dia, ouvindo aquele programa lá, eu aceitei Jesus. Eu vou ficar feliz demais, irmãos. Não só eu, mas como todas as pessoas que ganham vidas. Chegar lá e encontrar pessoas que foram alcançadas por meio da pregação do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Vamos avançar, irmãos? Já estou encerrando. Próximo estudo vai ser o quê? A Palavra e Senhor. São 2 títulos dados a Jesus. E quando nós formos estudar esses títulos, vamos aí compreender um pouco mais da natureza do Cristo. Você entende? Vamos conseguir compreender muito mais Jesus. Tá certo? Então, a natureza de Cristo. Hoje vimos o nome, né? Essa expressão Filho de Deus. E depois vai ser a Palavra e Senhor. E eu tenho certeza que Deus, ele vai falar copiosamente ao meu coração e ao seu coração. Terminando mais um estudo, espero que vocês tenham sido assim, tenha se alimentado, tenha comido e tenha bebido da revelação da palavra. Deus já deu toda a revelação que ele deveria dar. Está na Bíblia. Agora ele nos ajuda, ele ilumina a revelação para que compreendamos essa revelação. E quem é que ilumina essa revelação? É o Espírito Santo, que é a luz. Não é? É com o Espírito Santo que conseguimos enxergar os ensinamentos espirituais que estão por trás desses textos sagrados. E eu fico feliz por ser um oráculo de Deus, por estar pregando a palavra de Deus, ensinando. Quando eu ouvia pessoas ensinando a Bíblia, eu ficava boquiaberto. Eu falava, meu Deus, me dê o privilégio de um dia também ensinar a Bíblia. E aqui estou eu me esforçando para compartilhar um pouquinho daquilo que homens e mulheres de Deus maravilhosos me ensinaram ao longo dessa minha caminhada cristã. E eu espero que você também possa compartilhar do amor de Jesus para muitas outras pessoas. Tá bom? Vamos orar nessa hora? Vamos orar encerrando esse programa? Oremos. Deus amado, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo Teu Espírito Santo que está em nós e nos ajuda a compreender a Tua palavra e a pregar a Tua palavra. Muito obrigado pela Bíblia Sagrada, que é a revelação registrada para a nossa edificação, para a nossa salvação, cura e libertação. Obrigado, Senhor, por esta TV Monte Sião. Obrigado, meu Deus, por toda essa estrutura que nos permite adentrar em lares aqui e também em outras nações, em outras culturas. Senhor, muito obrigado por esta pessoa que tão educadamente até agora nos acompanhou, nos ouvindo e procurando aprender mais da Tua palavra. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre essas vidas, Pai. Salvação para aqueles que ainda não fizeram aliança contigo. Cura na alma e no físico para aqueles que estão sofrendo de alguma forma. E salvação, cura e libertação para aqueles que talvez estejam sendo aturdidos aí por maus hábitos, por pecados terríveis. Senhor, liberta, eu te peço agora, em nome de Jesus. Salva, cura e liberta, meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos agora à bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Estou indo, mas lembrando que todas as segundas-feiras estamos ali na Rádio Povo, no programa Voz de Esperança, do pastor Adalberto Neri, e pregando também a boa palavra. Toda segunda, às 21 horas. Toda segunda, às 9 da noite, programa Voz da Esperança, e o pastor Emerson estará ali compartilhando a palavra de Deus também, aqueles que estiverem sintonizados conosco, tá bom? Deus abençoe copiosamente, tá certo? Eu estou indo, mas nunca se esqueça, Deus sempre está no controle, ainda que nós não estejamos. Tchau, tchau.